João 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vindo estava com Ele a vida e a luz, era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra Ele. Houve um homem enviado por Deus, e o nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos os que viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome, os quais nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E João dá testemunho dele. Quando a gente olha esse texto, lá em João, no capítulo 1, ele começa a falar primeiro de uma maneira um pouco, de uma maneira assim, não muito direta. Ele começa a falar: olha, no princípio era o Verbo, e ele começa a falar, mas o Verbo era Deus. Então aparentemente dizia a respeito de alguma coisa distante, alguma coisa que não tinha a ver com o cotidiano diário da vida das pessoas. E ele começa a falar a respeito desse Verbo, e depois ele fala que foi enviado à terra, João, com uma missão de avisar para as pessoas a respeito desse Verbo que estaria no meio das pessoas, junto de nós. Então João, o profeta, ele andava e ele pregava o batismo do arrependimento. Ele dizia: olha, arrependei-vos. Muitas pessoas achavam que ele era o Messias, era o libertador. Muitas pessoas acreditavam que ele era a pessoa que iria vir, porque lá em Isaías, no capítulo 9, do versículo 6, fala a respeito de uma promessa, de um filho que haveria de nascer, que o governo estaria sobre os seus ombros, que ele seria Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quando as pessoas escutaram João Batista vindo e avisando, eles logo pensaram que João Batista poderia ser essa pessoa. E João Batista, mesmo tendo um parentesco com Jesus, da linhagem, ele dizia: não sou eu apenas venho anunciar a vocês. Por isso que antigamente as pessoas batizavam várias vezes. Às vezes as pessoas perguntam: por que já teve outros batismos? Antigamente ele batizava o batismo do arrependimento. Então, por exemplo, você se arrependeu? Você é batizado. Antes de Jesus, ele chamava aquele tanto de pessoa e as batizavam, trazendo sobre eles o que ali? Remissão de pecado, reconhecimento. E aí, porque ainda não havia Jesus. Agora quando a gente batiza em nome de Jesus. E aí o seguinte, nessa trajetória, quando João Batista vem falando a respeito de que viria, e ele fala assim: olha, e o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Ou seja, peraí, primeiro ele começou dizendo que o Verbo era Deus, depois ele fala que ele estava no mundo, habitando no meio dos outros, e ao mesmo tempo ele fala que tudo aquilo que estava acontecendo no mundo foi feito por ele. Então quando você olha, você fala: eu não entendi muito bem. Ele está no nosso meio, ele é Deus. Quem era Deus?
E ele estava dizendo a respeito de Jesus. Ele estava dizendo a respeito de Jesus que se conecta conosco. Porque muitas pessoas, ou muitas doutrinas, muitas religiões, eles acreditam que existe um Deus. Na sua grande maioria existe um Deus. E eles levantam lá um homem que de uma certa forma faz com que esse acesso a Deus se torne possível. Mas o que acontece nesse contexto? Jesus, a Bíblia fala que ele veio como homem, ele habitou entre nós, e a história mostra que ele experimentou de todos os desafios que nós mesmos que experimentamos. E é por isso que ele diz que nós teríamos condições de fazer coisas maiores do que ele. Ele estava dizendo, não na pessoa de Deus, não no sobrenatural, mas ele estava dizendo que eu como homem, você como mulher, como pessoa, podemos realizar também grandes coisas. Porque toda a trajetória de Jesus aqui foi uma trajetória o quê? Enviado por Deus, mas vivendo como homem, sendo confrontado, crescendo, aprendendo, vivendo uma família simples. Tanto que fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porque quando a gente pensa num libertador, a gente pensa em alguém que vem, né? Naquela época, nos cavalos, carruagens. E aí de repente, às vezes as pessoas falam assim, já aconteceu, né? Uma vez a pessoa chegou e falou assim, as pessoas falavam tanto de você, imaginava que era de repente chega o Ricardo lá, né? Simples. Porque as pessoas às vezes escutam, aquele lá tem uma boa palavra, um bom conselho, uma boa direção. Agora a gente vai ficando mais velho, o pessoal vai acreditando mais, né? Mas a Lorena vai lembrar que uma vez um rapaz, que ele achou muito novo. Então ele pensou assim, eles falavam muito, que eu tinha que conversar com você e tudo, mas a hora que ele olhou para mim, ele pensou assim, não, é tão simples assim. Algumas pessoas às vezes acham que vão receber uma palavra direcionada por um grande homem, por um grande acontecimento. Foi assim com aquele homem que precisava ser curado de uma enfermidade, quem lembra? De uma lepra. A pele dele estava adoecida. E de repente quando o profeta olha e fala assim, fala para ele fazer isso. E ele fica assim, que isso? Eu pensei que eu seria super bem recebido, recepcionado, e eu estou indo embora decepcionado, porque o cara nem veio me receber. Olha que algo interessante. E aconteceu com Jesus também desse jeito, Samuel, porque as pessoas esperavam o grande homem, o cara que viesse de fora, alguma coisa que viesse para mudar toda a história, e de repente fala assim, não, ele nasceu numa cidade simples, e numa situação muito simples, então não pode ser esse o libertador. Porque esse eu conheço o pai dele, inclusive o pai dele trabalha no serviço braçal. O pai dele constrói móveis, é carpinteiro. Será que é esse mesmo? E aí ele diz o seguinte, olha, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creram no meu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E aí na conclusão desse contexto, ele diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então ele diz o seguinte, Jean, olha, ele nasceu no meio de nós. Sabe, esse menino que nasceu é aquele que João havia falado que viria. E ele poderia ter escolhido o melhor lugar. Talvez a gente, na nossa condição, quer que os nossos filhos nasçam nos melhores lugares, são tratados nos melhores hospitais, que a gente hospede nos melhores hotéis. E de repente Jesus nasce num lugar simples, numa cidade simples, de uma maneira simples e vindo de pais simples. Cada vez mais, Daniel, eu aprendo com esse evangelho que o evangelho de Cristo é um evangelho simples. A gente vê muitas pessoas dificultando muitas coisas para se chegar até Deus.
As pessoas colocam tantas barreiras para que as pessoas possam falar: agora eu posso estar junto de Deus. Mas a palavra do Senhor fala a respeito de um evangelho de simplicidade, a respeito de alguém simples, e que quando nós entendemos isso e nos apegamos a isso, então a nossa vida é transformada a todo momento. Quando a gente chega num momento como o Natal, não é uma data que deva ser comemorada ou não deva ser comemorada, isso vai de cada um. Nós temos, imagina que nós falássemos assim: nós não vamos fazer nada no Natal. Por quê? Você não está entendendo o símbolo do Natal, o momento? Estou, mas não quero fazer nada. Como tem pessoas que não fazem, já tem outros que criticam aqueles que fazem. Porque o verdadeiro sentido do Natal, ele nem sempre é tudo isso que é colocado à mesa. Ele é um motivo de festa, de alegria, é a nossa esperança, né? Porque um menino nasceu, a nossa esperança nasceu. Mas entra lá o mercado e aproveita para colocar lá o Papai Noel, o Santo Nicolau, para trazer os presentes. E muitas vezes as pessoas perdem o sentido do Natal. Esse momento é o momento que a gente comemora o nascimento do nosso libertador, Cristo Jesus. Ontem, umas 6 horas da tarde, nós estávamos vindo do mercado, eu e a Lorena, e aí eu vi ali próximo da nossa casa o espírito natalino reinando assim de uma maneira sobrenatural. Era cadeira voando para um lado, era tapa comendo para o outro, era um segurando onde cai, o outro corria de lá, o outro chutava o portão, e as mulheres gritando. E aí quando você pensava que você acalmou um de cá, o outro ia de lá, e eu falei: Jesus amado, eles não esperaram nem chegar até meia-noite, porque era tanta mesa voando e portão e gente segurando um outro. Falei: 6 horas da tarde, eles já estavam à flor da pele. Porque às vezes a gente não sabe interpretar os momentos, mas quando a gente entende o verdadeiro sentido, então isso de fato traz para nós uma alegria sobrenatural. É entender que é o seguinte: apesar dos desafios, e algo interessante que acontece no final do ano, essa comemoração, aí vem aqueles: mas não foi nessa data, a gente comemora essa data. Como Daniel, que tem 2 datas de aniversário, tem problema. Mas algo interessante que faz a gente pensar, porque é comemorado justamente no final do ano, aonde a gente começa, a partir da segunda-feira que vem, uma nova etapa, um novo momento, novas perspectivas, novas possibilidades. Então quando a gente pensa dessa forma, isso nos alegra. Por quê? Porque o nascimento de Jesus trouxe uma esperança, e junto com essa esperança nós podemos viver as promessas para a nossa vida. Através da nossa força? Não, através da presença, através do nascimento. E aí, quando a gente começa a avançar um pouquinho lá em Lucas, no versículo 26 do versículo 1, diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida para casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era... A virgem se chamava Maria, e aproximou-se dele o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que podia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho que se chamará pelo nome Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo de Deus. O Senhor lhe dará um trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Para quem acha que o mundo está acabando, para quem acha que as coisas estão perdendo a esperança, deixa eu te falar uma coisa: Deus está sempre no controle de todas as coisas. A promessa de Deus não depende das perseguições humanas. As promessas de Deus não dependem da estabilidade humana. O sacrifício de Jesus, o nascimento de Jesus, para cumprir um propósito na minha e na sua vida, ele vai se cumprir independente das situações externas. Porque o propósito dele
não será quebrado em nome de Jesus. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Eu nunca tive relação com homem algum. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre si, e o poder do Altíssimo se envolverá, e a sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação, para aquele que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ela recebeu aquilo. Todo mundo sabe da história, que José ficou meio envergonhado, que pensou: como que a minha prometida fica grávida, sendo que a gente nunca teve nenhuma relação? Até que para ele foi revelado que aquilo ali era um propósito de Deus. E aí Jesus nasce. E a terra começa a ser, a partir dali, vivida um novo momento. O nascimento de Jesus é anunciado. Jesus, lá no capítulo 2, fala a respeito dos pastores. Versículo 8 dizia assim: havia naquele mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. Então o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para trazer boas novas de alegria, que será por todo o povo, e que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhe servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. De repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo, fala comigo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Jesus nasceu. Existem 2 datas que são muito importantes para nós. Quando a gente olha no Velho Testamento, a gente vê lá a festa dos tabernáculos, a gente vê lá a festa das colheitas, a gente vê inúmeras festas, que tem igrejas que celebram também essas festas. Mas 2 datas que para nós são as mais importantes, quais são? O Natal e a Páscoa. Porque isso tem a ver com a nossa história. Porque quando a gente entende esse princípio do nascimento de Jesus, isso muda a forma da gente entender e interpretar a vida. Porque isso nos traz esperança. Porque isso nos traz a lembrança de que nós não estamos vivendo simplesmente por viver, porque tem um propósito nisso tudo. Porque quando a gente não tem isso, a gente começa a ver a vida com tantos desafios, com tantas coisas que vai acontecendo, e a gente fala assim: qual que é o propósito disso tudo? Nascer, viver, sobreviver, depois tem muitos que ficam doentes e depois ir embora. Mas quando a gente entende o princípio cristão, então a gente entende que nós somos um projeto muito maior do que os nossos próprios desejos e interesses. Nós somos criados para viver eternamente com o Pai. Então Jesus nasceu. Ele nasceu para trazer libertação ao povo. E aí você me pergunta: mas por que aconteceu tudo isso? Por quê? Porque a Bíblia fala que ele, mesmo sendo igual a Deus, ele não se exaltou, ele não quis ser igual a Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas que são humanos, falhos, fracos, e querem se colocar em posição de maior? Mas Jesus não. Ele veio, e a palavra do Senhor diz, Márcio, ele podendo ser, ele abriu mão da sua onipotência, onipresença, onisciência, para viver entre nós, para dizer para mim e para você: é possível vencer nessa vida. É possível passar pelas dores, é possível passar pelos desafios, é possível passar pelas afrontas,
porque eu venci o mundo. E é isso que ele fala assim, olha, eu venci, Fábio. E aí algo interessante que eu quero que você pense, porque às vezes a gente fica escutando algumas pessoas achando que tem que ter alguma possibilidade boa na vida, não é? Uma oportunidade melhor. Tem pessoas que às vezes acham que deveria ter nascido numa casa melhor. Tem pessoas que às vezes acham que deveria ter tido uma herança maior, para que pudesse alcançar algum lugar melhor na vida. Eu também já pensei assim. E a gente escuta inúmeras pessoas dizendo assim, né? Não, mas de onde você veio, você já tinha uma boa base, você já tinha uma estrutura. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele já foi lá embaixo, Elias. Ele não tinha herança, ele não nasceu com estrutura, os pais não tinham grandes recursos, pelo contrário, tiveram que sair da sua terra. Você imagina uma mulher grávida tendo que sair. Você imagina você tendo que tirar a Lucélia nos dias de dar a luz, da casa dela, abandonar o quartinho montado. A Lucélia ia falar, eu não vou não. Não, mas é porque é um propósito. Não, esse propósito vai cumprir aqui em casa mesmo. Imagina, vamos pensar na lógica que você ia. Você fala assim, não, olha o quartinho daqui montado. Você imagina, Marisa, o Fábio falar assim, ó, nós vamos deixar tudo, nós vamos embora, para onde? Eu não sei, o Senhor vai guiar a gente. E nós vamos ganhar esse neném aonde? Eu não sei, vamos embora. E não era um carro, um Honda Civic, confortável, uma caminhonete alta para não trepidar, não. Como é que a gente vai? Vamos andando, vamos arrumar um jeguinho, vamos, imagina. E aí vai chegando a hora, você chega numa cidade, tem lugar? Não. Tem outro lugar? Não. Esses dias eu fui viajar e houve um equívoco lá na reserva do hotel. E a hora que eu cheguei lá, o moço falou assim, não, sua reserva não está aqui não. Eu falei, ah. E eu comecei a ficar estressado. Isso era 10 horas da noite. Eu falei, eu estou cansado, estou com sono. Aí ele olhou e falou, senhor, nos desculpas, mas nós não temos vagas. Eu falei, e agora? Aí ele falou, tem um ali do lado. Cheguei lá, era aquele do lado mesmo, assim. Eu falei, não, ó, que eu olhei a placa assim. Eu falei, não, mas isso aqui é hotel mesmo? E era o único que tinha disponibilidade. E passei a noite inteira lá emburrado, porque achei que eu merecia coisa melhor. Falei, Lorena, se eu te mostrar onde eu estou dormindo aqui, até a cama faz barulho. Eu acho que a manjedoura era um pouquinho pior, mas foi lá que Jesus nasceu. E você sabe por que ele nasceu nesse lugar? Para acabar com a desculpa da gente achar que a gente tinha que ter melhores oportunidades. Porque quando Jesus opera na nossa vida, a gente pode ter vindo de um lugar sem estrutura nenhuma, sem possibilidade nenhuma, que você vai chegar no lugar onde Deus quer te colocar. Amém? Você pode ter nascido numa casa totalmente sem base nenhuma, não tem problema, porque aqueles que Deus quer levantar, Ele levanta. E Ele começou fazendo isso. Algo interessante que Jesus, quando Ele foi entrar na cidade, as pessoas quiseram fazer o que com Ele? Quiseram coroar Ele como rei. Olha, lá vem o rei, o que Ele fez? Agora chegou a hora de eu ser honrado. Não, Ele foi embora daquela cidade. Por quê? Porque Ele nunca buscou a glória para Ele mesmo. E é por isso que no texto fala assim, olha, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então o Natal para nós é o momento da gente refletir a respeito desse amor, a respeito dessa paixão, a respeito desse tão grande amor de Deus por nós, que Ele foi lá e entregou o seu Filho. Ele falou, Ele vai nascer no meio, Ele vai passar por dores, Ele vai nascer em situações diferentes daquilo que seria um rei, mas Ele vai crescer no meio do povo, e Ele vai ser o libertador. Então deixa eu te falar uma coisa, alegre-se, Jesus nasceu.
E é preciso com que Ele nasça todos os dias na nossa vida, na nossa lembrança. Entendendo que no nosso relacionamento, a presença dEle tem que estar todos os dias. Na nossa vida, nos nossos grandes desafios que a gente passar, a gente pode falar assim: olha, Jesus, sem estrutura, sem possibilidades humanas, nascido num lugar simples, Ele nasceu para ser o nosso libertador. Aonde você quiser chegar nesse próximo ano, em Cristo Jesus, eu quero te falar uma coisa. É algo muito simples. Esse ano da nossa vida não vai ser o ano da gente colocar desculpa. Ah, eu não tenho estrutura. Aí você vai lembrar dessa palavra, você vai falar: Jesus não tinha. Eu não tenho condições. Você vai falar: Jesus não tinha. Não, mas eu não tenho uma herança. Você sabe por quê, Elias? Quando Jesus, Ele passou no meio de nós, hoje Ele está no nosso meio, amém? Mas Ele não passou com poder, é diferente. Ele passou sentindo dores, Ele passou aprendendo da vida. É como se você, Samuel, fosse fazer missões e fosse morar lá numa tribo. Só que você não foi grande, com repelente, com tudo, não. Você foi inserido lá. Você teve aquela cultura lá, você teve que aprender a lidar com aquilo. Você teve que crescer no meio daquele povo, para libertar aquele povo. Então você sofreu juntamente com aquele povo. Então nasceu o nosso libertador. E que Ele possa nascer na nossa vida todos os dias. Que Ele possa a cada dia fazer diferença na sua vida. E que você entenda esse tão grande amor que Ele tem por nós. Lá em Filipenses, deixa eu achar aqui. Filipenses 2, no versículo 5, eu quero ler o que eu acabei de falar, que eu acho que é interessante ler esse versículo todo para você compreender. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ter retido a qualquer custo, algo que deveria ter retido a qualquer custo. Às vezes a gente quer exigir os nossos direitos, né? Não, isso é meu direito. E Ele falou assim: olha, Ele abriu mão. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana. Deus não quer ninguém aparente ou aparentando ser anjo. É outra coisa. Anjo é anjo. Mas Ele quer que nós, como seres humanos, possamos revelar o Cristo em nós. E as pessoas possam ver através disso a esperança da glória. Amém? E Ele diz o seguinte: pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu quero que a gente pense com essa reflexão hoje? Lá em João diz: no princípio era o verbo, e depois ele diz que o verbo era Deus, e depois que o verbo estava entre nós, e depois ele fala que ele esteve entre nós na forma humana. O que eu quero que você pense? Tem uma promessa, que ele fala que nós teríamos capacidade de vencer o mundo, de sobreviver
aos desafios cotidianos da vida. Só que algo interessante é que ele fala de algo que ele experimentou. E o que você precisa experimentar através disso tudo? Sabe, quando vir o dia mau, João, você vai falar assim: Jesus venceu. Aí você vai falar assim: eu não estou tendo possibilidade, não estou tendo ajuda. Ele fala assim: Jesus nasceu num lugar simples. É por isso que a gente vê às vezes Deus pegando algumas pessoas lá de um currutelo, lá do improvável, e de repente essas pessoas estão sendo reconhecidas, que Deus faz isso. Assuma o seu lugar de servo, assuma o seu lugar de simples, assuma o seu lugar de filho e de filha, assuma o seu lugar aceitando e experimentando a cada dia a presença dele sobre a sua vida, que ele vai te colocar nos lugares altos. Porque no final ele diz o seguinte, que aí Deus o pegou e o exaltou, e agora todas as pessoas se dobram perante o seu poder. Isso é o Natal. O Natal traz para nós a esperança, traz para nós a certeza de que em Cristo nós podemos todas as coisas. Ele nasceu e Ele está aqui no nosso meio para nos abençoar. Ele está aqui para trazer para nós a certeza de que nós não estamos nessa vida simplesmente para passar os dias, mas nós estamos aqui para experimentar o sobrenatural de Deus todos os dias. Amém? Tem um plano para a sua vida, tem algo maior para a sua vida, tem algo muito mais grandioso sobre a sua vida, que é a presença de Cristo Jesus. Apenas acredite e creia em todos os momentos, por maior que seja o seu desafio. E aí, antes da gente orar, eu quero só te dizer uma coisa. Quando Jesus veio na forma humana, vindo de mulher, a principal coisa que marcou o evangelho dele é que ele relacionava com todos. Ele ia na casa de um, ele ia na casa de outro, ele ia lá no templo, muito inteligente, discutir, discursar com os profetas. Ele andava no meio de todo mundo. Quando chegou a época dos milagres, ele operou milagres, ele arrebanhou pessoas. Sabe o que isso simboliza para nós? Quem tem Jesus tem relacionamento. Quem recebeu e entendeu esse evangelho se relaciona. Porque qual que é a diferença de muitas pessoas, ou até mesmo de muitas crenças? Tem muitas pessoas que têm Deus como algo muito distante. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus é algo muito maior, muito distante. É como se você trabalhasse numa empresa multinacional e o dia que você conseguisse chegar perto do diretor daquela empresa, você se sentia algo muito grande na sua vida. Eu consegui 5 minutos conversar com o dono da empresa. Mas Jesus não é assim. Ele está presente na nossa casa, Ele está presente na nossa vida, porque a marca desse evangelho é a simplicidade e o relacionamento. Jesus quer se relacionar com cada um de nós todos os dias. Ele não é alguém distante, Ele não é alguém que a gente contempla como algo grandioso. Os antigos morriam de medo, porque quando acontecia alguma coisa, eles achavam que os deuses estavam irados. Não é assim quando você estuda lá a história? Então por isso eles ofereciam sacrifício para tudo. Tudo, eles estavam o tempo inteiro com medo daquele Deus que fica lá distante, mandar um raio e matar todo mundo. Eles tinham medo o tempo inteiro de Deus ficar irado e a plantação deles não ir para frente. Então eles tinham que oferecer lá, fazer
os seus rituais para agradar os deuses. A gente vê pessoas às vezes também tentando agradar alguns deuses com medo dele se virar irado. Andar com Jesus não é ser escravo do medo. Então a música que fala que eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então eu quero orar pela sua vida hoje, que você entenda o verdadeiro significado do Natal, que você não tenha medo, que você não trate Jesus como alguém que você simplesmente é devoto a Ele e faz uma oração como alguém distante, mas que você entenda que Ele está sobre nós, Ele está entre nós. Que você não fique pensando que você precisa de alguma possibilidade maior para alcançar um objetivo que você tanto sonha, porque Jesus, Ele era o improvável e alguns nem acreditaram nele. Então algumas pessoas podem até não acreditar na sua história. Eu quero te falar uma coisa, Jesus acredita na sua história. Tem muitos que às vezes podem até não dar o valor que você acha que deveria ser dado. Não tem problema. Assim como Ele pegou Jesus e o exaltou perante todos, essa mesma unção e autoridade está sobre a sua vida. E eu quero orar por você. Entenda o significado do Natal. Quando a gente olha tudo isso, fica de pé e eu começo a dizer como esse evangelho me anima. E eu quero desafiar você a se animar, porque um menino nasceu, o governo dele está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu aliado é forte, o seu Redentor vive, nasceu Jesus. Glória a Deus nas alturas. Nós não estamos sozinhos e nós vamos alcançar todos os lugares aonde Ele quer nos levar, independente das possibilidades. Nós acreditamos no impossível, porque nós acreditamos em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos.